Olá, boa tarde. Está começando o seu programa. Hoje é terça-feira e é dia da gente conversar. De segunda a sexta-feira, às 5 horas da tarde, nosso encontro marcado aqui, viu? Muito obrigado porque você está sempre com a gente, acompanhando o nosso programa. E olha, tem um pessoal que a gente vai encontrando por aí, né? E sempre diz que está muito ligado aqui na programação, está sempre acompanhando o seu programa. Então a gente vai separando uns abraços para ir mandando aí. A gente, por exemplo, estava gravando em Curitiba e um pessoal encontrou a equipe lá do seu programa e aí pediram para eu mandar abraços. Inclusive, não tô mandando abraço no dia que eu combinei, né? Porque esqueci, já peço desculpas. A Leilane também já tá colocando aqui as desculpas dela, né, Leilane? Ó, a Madalena, a Isabel, a Luci e a Albertina. Elas são de Santa Catarina, estavam numa excursão em Curitiba, estavam conhecendo lá o museu... Qual museu? Oscar Niemeyer, é verdade. E aí encontraram a gente lá. Um grande abraço para vocês em Santa Catarina que acompanham o seu programa. E já que eu tô aqui mandando abraços, eu tenho que mandar o abraço para dona Adelaide e o seu Dorival, que assistem o seu programa todos os dias. A dona Adelaide estava aqui na Novo Tempo ontem, me deu um abraço super gostoso, a gente tirou foto. É uma vozinha querida, que aliás escreveu um livro, né, dona Adelaide? E eu vou conversar com a equipe ainda, viu? Pra gente fazer aquilo que a gente combinou. Muito obrigado porque a senhora acompanha o seu programa todos os dias aqui. E ela estava com a filha dela, a Valquíria, e a Dila. A Dila não estava aqui, mas também acompanha o programa sempre. São de São Miguel, aqui no estado de São Paulo. E vou mandar um abraço também para o Gustavo do Quarteto Neriá e para a Ingrid, que estavam aqui acompanhando a dona Adelaide. Muito obrigado pela audiência de vocês, obrigado porque vocês fizeram o meu dia mais feliz ontem, viu? Obrigado pelo carinho de verdade. Gente, vocês sabem, né? Muitos adultos têm o poder de manipular diversas situações. Como, por exemplo, um vendedor que induz o cliente a comprar algo desnecessário. Uma propaganda publicitária que nos convence que a gente precisa ter um determinado produto. Assim é no mundo dos adultos e a gente pode até pensar que com as crianças é diferente, mas a verdade é que com os pequenos é a mesma coisa. E eles possuem um grande poder de manipulação, é ou não é? Sobre aqueles que estão mais próximos, os pais, os tios, os avós. Tudo começa com um chorinho, porque não quer devolver o brinquedo do irmão, porque não quer tomar banho ou porque não quer ir dormir. E quando os pais percebem, estão diante de uma crise de birra. Como lidar com crianças birrentas? Como impor limites e aprender a dizer não? É tanto amor, é tanto carinho, a criança é muito lindinha, como é que a gente diz não? A gente está na Semana da Criança e no seu programa a gente está tirando a semana toda para conversar sobre assuntos super importantes para as crianças. Inclusive, a gente está aproveitando a presença da sabedoria infantil aqui nesse programa, viu? E o tema de hoje é birra. A gente vai descobrir como é que as crianças conseguem manipular um pouco as situações, conseguem convencer a fazer coisas que nem sempre os pais estão dispostos a fazer por livre e espontânea vontade. Hoje eu vou receber um time de figurinhas aqui no seu programa. É o Cauã, a Cauane e a Kathleen. Acertei? Aê! Acertei o nome dos três. Eles vão estar comigo daqui a pouquinho no segundo bloco. Você não pode perder, tá? E ainda hoje tem o quadro Tecnologia. A Samela vai estar aqui para falar com a gente, inclusive, sobre um assunto que envolve o universo infantil. A gente vai falar sobre tablets e as crianças. Assunto interessantíssimo daqui a pouco para você. Mas agora vamos lá, jornalismo Novo Tempo, sempre vai além da notícia e você continua bem informado aqui no seu programa, inclusive. Boa tarde, Bianca. Tudo bem, Wagner? Tudo bem com você? Bem, graças a Deus, tudo tranquilo por aqui. Então tá ótimo. Bianca, vamos lá para as notícias de hoje. A Receita Federal abriu a consulta para o 5º lote de restituição do imposto de renda, né? Exatamente, ano base 2012, esse 5º lote. Nesse mês, R$1,5 bilhão serão pagos para cerca de 1,5 milhão de contribuintes aí do imposto de renda. Ao todo, são 7 lotes de restituição entre junho e dezembro. A gente está no 5º lote. As consultas podem ser feitas através do site, anota aí, www.receita.gov.br.
www.fazenda.org.br. Se você tem dificuldade de acessar a internet, então você pode usar o telefone 146 no telefone, opção 3, ou ainda pelos aplicativos aí para dispositivos móveis, como smartphones e tablets. Bom, quinto lote de imposto de renda, a pessoa nunca está esperando aquele dinheirinho, vem o dinheiro, né? A pessoa que está recebendo agora nesse quinto lote é porque demorou um pouquinho para declarar a sua renda e agora então fica para os últimos da fila aí, né, Wagner? Brasileiros sempre deixam essas coisas para a última hora, né? Eu, por exemplo, não sou muito diferente, mas então tá aí liberado o quinto lote. Agora... Exatamente. Na verdade, o quinto lote serão pagos aí no dia 15, mas a consulta 15. Já está liberada para esse dia mesmo, né? Terça-feira. Ok. Bianca, vamos viajar agora para a Argentina, nossos irmãos. A presidente Cristina Kirchner passou por uma cirurgia e a gente tem atualizações aí do estado de saúde da presidente? Temos sim. A presidente, ela passa bem, ela já saiu da sala de cirurgia, ela foi operada hoje de manhã por causa de um acúmulo de sangue na cabeça, um coágulo, e o vice-presidente Amado Boudou, ele assumiu aí, vai assumir o país pelos próximos 30 dias na recuperação aí da presidente Cristina Kirchner. A presidente foi internada depois de sentir um formigamento no braço esquerdo, trouxe grande preocupação a ela, para a família também, e ontem ela fez os exames cardiovasculares necessários antes da cirurgia. E hoje ela foi submetida então à operação para drenar um coágulo na parte exterior do cérebro. O procedimento era de baixo risco, segundo os médicos, Cristina Kirchner deve ficar internada mais 3 dias e depois passar por um período de reabilitação. Essa cirurgia, ela foi feita, Wagner, por conta de um coágulo no cérebro, assim como a gente disse, e isso foi causado devido a um tombo da presidente Cristina Kirchner, bateu a cabeça, isso trouxe uma séria preocupação, então ela realmente decidiu, juntamente com a família, de ser submetida a essa cirurgia para não ter problemas maiores depois, né? Muito bem. Bianca, voltando para o Brasil, a greve dos bancários tem causado um certo transtorno aí na vida dos brasileiros, né? A gente ontem estava comentando, inclusive, se uma conta a gente atrasa o pagamento, não dá mais para fazer pela internet, a lotérica não recebe. Você tem informações aí sobre esse assunto? Temos. A greve dos bancários já dura 20 dias e as notícias não são muito boas não, Wagner. Os bancários decidiram manter essa paralisação, isso em todo o país. Em assembleias realizadas ontem, a categoria rejeitou a proposta de reajuste salarial de 7,1% oferecida pela Federação Nacional dos Bancos. As principais reivindicações do setor são o reajuste de 11,9%, aumento no piso salarial e maior participação sobre os lucros. A paralisação atinge mais da metade das agências bancárias do país. Wagner, os bancos, eles estão enfrentando problemas realmente, toda essa discussão aí de aumento salarial, tal, os sindicatos e a agência dos bancários, só que os bancos, eles precisam entender também que 30% ali do contingente bancário precisa estar funcionando para atender a população. Claro. E isso não está acontecendo, o que está gerando grandes problemas para os cidadãos. Por exemplo, você vai ao caixa eletrônico e não tem cédulas ali, né? Ou tem só notas de R$2. Como é que você saca R$100 com notas de R$2? Então, complica a vida mesmo do cidadão. Então, os bancos precisam oferecer esses 30%, pelo menos, diante da Constituição, isso é lei, né? Em caso de greve, 30% precisa estar funcionando. E isso, em muitas cidades, não está acontecendo, infelizmente, Wagner. Muito bem. Bom, outra informação aqui, Wagner, saindo do Brasil, já que a gente saiu uma vez, foi para a Argentina, mas agora a gente vai para os Estados Unidos. Um homem ali expulsou um ladrão armado que entrou na sua loja e ele expulsou esse ladrão usando um facão. A polícia ainda está à procura dos assaltantes. As imagens da câmera de segurança mostram o aumento, o momento em que um homem armado entra na loja. A gente está acompanhando nas imagens. O balconista fica assustadíssimo, mas pega um facão para reagir ao assalto. O ladrão fugiu correndo, é claro, morrendo de medo, né? Apesar da coragem, um balconista levou um sermão da polícia que garante que não vale a pena arriscar a própria vida em uma situação como essa. E a gente deixa a dica aqui também, né? Claro. É muito perigoso. A gente sabe que no momento ali a gente quer reagir, quer fazer alguma coisa, mas a gente nunca sabe a reação ali do ladrão, né? Quem sabe ele tá armado, pode atirar e a gente perde a vida por bobeira, né?
Com certeza. Agora, Bianca, você está falando de Estados Unidos e a gente antes estava falando da paralisação dos bancos aqui no Brasil. A gente conversou aqui já no seu programa sobre a paralisação nos Estados Unidos devido à crise orçamentária. Como é que está essa história? Continua paralisado? Continua. E a paralisação ali nos serviços públicos nos Estados Unidos, Wagner, completou uma semana já. Enquanto esse impasse parece longe do fim, em 9 dias, o governo ainda vai enfrentar um novo problemaço. Vai atingir o limite aí de endividamento estabelecido pelo Congresso. E se isso acontecer e não houver um entendimento entre democratas e republicanos, os parlamentares, o país vai ficar sem dinheiro para pagar os credores. Ontem, o diretor do Conselho de Economia da Casa Branca disse que o governo estaria disposto a aceitar um aumento de curto prazo do teto da dívida para ganhar tempo, até que os congressistas se entendam ali na casa, né? Hoje, os republicanos sugeriram a criação de uma comissão que busque formas de reduzir o déficit do país. Olha, se os Estados Unidos vão mal, o mundo vai mal, Wagner. É verdade, Bianca. Inclusive a gente aqui no Brasil. O Brasil Claro. é o terceiro maior credor dos Estados Unidos, ou seja, eles devem uma grana pra gente. Se eles derem esse calote, a gente é afetado aqui. Com certeza isso é efeito dominó e especialistas afirmam ainda que talvez, se isso acontecer de os Estados Unidos dar um calote nesses credores, a crise vai ser pior do que a que a gente acompanhou em 2008, Wagner. Muito bem. Bom, Bianca, mais informações às 7 horas da noite no NT Vale, que, aliás, hoje você vai estar apresentando, né? Hoje estarei ali, então, pessoal, no NT Vale, prestando mais um serviço, né? Informando os nossos amigos. A Flávia Souza volta amanhã, se Deus assim permitir. Está se recuperando aí rapidinho de um probleminha de saúde, mas vai estar com a gente amanhã, se Deus quiser. Hoje, estou aí com o pessoal do NT Vale, Wagner. Legal. Até a noite, então, Bianca. Tchau, Até, tchau. Muito bem, olha só, a gente vai para o intervalo aqui no seu programa, você não sai daí porque o programa está imperdível. A gente vai falar dessas crianças que estão controlando os pais através da birra. Como é que a gente lida com essa situação? E a Samela Carvalho vai estar com a gente aqui também falando sobre tecnologia e essa questão do tablet. Muitos pais usam o tablet para dar um sossega-leão lá na criança, né? Ela parar de chorar, parar de pedir as coisas, enfim. Fica essa situação toda. A gente volta daqui a pouquinho, não sai daí. Antes até de eu ir pro intervalo, calma, segura aí, porque eu quero a sua participação na nossa enquete. Eu não falei disso, olha. O que você sente quando vê uma criança fazendo birra lá do seu lado? Tá no mercado, tá numa loja de brinquedo. Aí você vê uma criança fazendo birra. Qual é o sentimento que desperta em você? facebook.com/seu programa, Twitter @seu programa, manda sua participação para adicionar aqui a nossa conversa como sempre. E na volta do intervalo, tô com o Cauã, a Kathleen e a Cauane aqui comigo para conversar sobre esse assunto. Não sai daí, o seu programa volta já.